Olá, bom dia, bom domingo a todos. Um domingo muito especial, muito abençoado para todos. Vou falar hoje com o nosso querido Tadashi sobre uma coisa que todos nós, em algum momento da nossa vida, passamos. Todos nós ou precisamos pedir ou precisamos perdoar. E é um assunto que eu gosto muito, com certeza vai ajudar muita gente e eu espero que vocês gostem. Eu vou desativar os comentários para o rosto do Tadashi, mas vocês podem fazer pergunta no finalzinho, eu abro aqui para a gente olhar algumas perguntas e responder. Bom Oi, dia! Carol. Bom dia, Tadashi, tudo Tudo bem? bem? Peraí, Diga. o som. Peraí, Tá bom, sobe uma coisa aqui. Peraí. tá bom. Olá, tá me ouvindo? Oi, Carol, tá ouvindo? Eu tô te ouvindo, tô. Peraí. Tá bom. Essa Aí, tecnologia. deu. O fone falhou. Tudo Não, bem? gente, tudo ótimo, a gente está te ouvindo. Então Eu tá estou bom. te ouvindo. Tudo ótimo, bom dia. Um assunto Tudo já? delicioso para abordar, principalmente de domingo, né? Que já virou clássico. Esse Pois é. horarinho nosso. Você sabe que ontem eu deitei, antes de deitar, eu tava pensando, né? Que até te mandei um direct falando que uma ansiedade boa, porque eu acho que você, com os temas que você propõe, sempre gera uma ansiedade em mim, sabia? Mas uma ansiedade boa. Mas uma ansiedade Ai, que boa. delícia. Sim, aquela coisa assim, quero que chegue, né? É, eu falo que tem Muito uma bom. ansiedade que paralisa, que é muito ruim, e tem a ansiedade que é aquele frio na barriga, mas é aquele frio gostoso, né? Que faz acontecer, que faz a gente pensar, faz a gente acordar mais cedo. Então, É verdade. acho que todos os temas que você propôs até agora, na verdade, geraram esse frio na barriga, sabe? Essa Ai, ansiedade que boa. bom. Que bom, é porque são assuntos que valem a pena a gente acordar mais cedo no domingo, né, Tadashi? Com certeza. Tadashi, vamos hoje falar sobre o perdão, sobre um assunto que às vezes pode tirar o sono de muita gente, tanto Com certeza. daqueles que estão se sentindo mal por alguma coisa que fizeram ou que acham que não fizeram, mas estão se sentindo mal, e outros que gostariam de perdoar, mas não conseguem perdoar, ou quando vem a situação e realmente acham que é algo tão sério que talvez não possam perdoar, né? Por Sim. crenças, inclusive, e pressão da sociedade, da família, de tudo isso. Então, queria abordar um pouco com a sua sabedoria maravilhosa sobre o que é o perdão. Para você, Tadashi, o que é o perdão? O Carol, eu vou começar assim compartilhando de uma coisa, porque assim, eu acho que com mais de 150 mil pessoas que já passaram pelas nossas vivências, e isso é conhecido por muitas pessoas, essa fala, mas eu acho que ela é de uma profundidade, mas as pessoas demoram a incorporar e essa ficha cair, né? Que Sim. perdoar é um ato de amor que a gente tem por nós mesmos, né? Então a gente óbvio que a gente precisa de perdoar alguém, mas eu acho que o ato, né, de perdoar é um ato de amor por nós, né? Sim. E essa ficha demora a cair, né? Porque se parar para pensar, alguém que te magoou, alguém que te ofendeu, alguém que te maltratou, o fato é que quem fica carregando esse ressentimento, essa mágoa, né, somos nós. Porque É verdade. provavelmente essa pessoa que fez, ou que a gente acha que ela fez, porque de repente ela nem teve a intenção de fazer algo para magoar, para machucar, mas o Sim. que quem fica perpetuando essa dor, na verdade somos nós mesmos, né? É Então, verdade. quando fala que perdoar é um ato de amor que a gente tem por nós, eu acho que é uma grande verdade, né? Agora, eu não sei se essa ficha cai para as pessoas, porque é muito difícil isso, né? E aí, ontem eu deitei exatamente pensando nisso.
que eu percebo que o que gera esse sofrimento e o ato de não perdoar é o apego, né? Tá. O apego que as pessoas têm por alguma coisa que já aconteceu, e aí Tá. eu fico prisioneiro dessa história, o prisioneiro desse fato com essa pessoa, porque por apego que eu tenho a essa situação que eu vivi. Então, eu penso assim, que acho que a primeira coisa que a gente poderia conversar um pouquinho é isso, né? Perdoar é um ato de amor que nós temos por nós mesmos, né? Sim, é um apego, inclusive assim, pela crença, né? Eu não posso, por exemplo, meu marido me traiu, eu não posso perdoar porque não se perdoa a traição, porque traição é muito séria, então eu não posso perdoar. Então, às vezes, até a pessoa gostaria de perdoar, ela sente, né, carinho pelo marido, ex-marido, enfim. Ela sente tudo aquilo, mas por uma série de questões internas, ela se apega a não perdoar, né? E eu acho que é uma limitação que a pessoa que traiu, por exemplo, né? Estou usando um exemplo de traição, mas pode ser usado com qualquer situação. A pessoa que traiu, ela já esqueceu, por exemplo, pode estar sentindo assim, eu já pedi desculpa, então tá tudo bem. Então ela caminhou com a vida dela e aquela pessoa que não perdoou, que infelizmente sofreu pela situação, pela circunstância, ela continua remoendo aquilo, né? E aí aquilo vai gerando uma série de coisas, raiva, ódio, rancor, paralisa a vida dela, ela não consegue confiar mais em outras pessoas, e aí vai, né? Sim. Sabe, isso inclusive assim, é dito pelos quatro cantos do mundo, né? Porque essa história de carregar a mágoa, né, ressentimento, esse tipo de coisa, eu acredito nisso, que é exatamente você querer que o outro morra, óbvio, entre aspas, tá? Que o outro Sim, morra, mas quem está bebendo veneno sou eu, né? sim, Isso é a mágoa, isso é o ressentimento. Então, desejar que de repente o outro morra, mas quem está bebendo veneno sou eu. A mágoa é exatamente isso, né? O ressentimento é exatamente isso. Então, já passou, já acabou aquele fato que gerou essa tristeza, essa mágoa, esse ressentimento, mas a pessoa fica remoendo isso e é por uma eternidade, né? é, A metáfora que, principalmente assim, num relacionamento a dois, como você acabou de citar, e pode ser, obviamente, qualquer relacionamento, inclusive sim, corporativo, comercial, mas é taça de cristal, né? Então, linda, maravilhosa, é um relacionamento. E que ela cai e trinca, tá certo? Se esse cair e trincar é algo que alguém fez que magoou, que machucou o outro, não importa o quê, sim, né? O fato é que essa taça ela pode não ter quebrado, mas ela trincou, né? certo, E a gente pode beber vinho nessa taça pro resto da vida. Ela pode durar 100 anos, né? Mas o fato é que todas as vezes que eu pegar essa taça, tá certo? Eu vou olhar para o trincado, tá certo? certo, Eu vai não vou olhar que lembrar ela de está... tudo. Exatamente. Eu não vou olhar que ela está inteira, que continua sendo possível beber vinho ali, mas eu vou olhar sempre aquele trincado. Então, de duas, uma, né? Ou eu jogo essa taça fora, tá certo? Inutilizo ela completamente, ou derreto e começo a refazer uma nova taça, que também é possível, né? Sim, sim, Agora, ficar olhando para aquele trincado é exatamente essa coisa do ressentimento, da mágoa, né? Ou seja, é, quem vai sofrer com isso, né? é, Simplesmente a pessoa que vai ficar olhando só para essa questão. Então, eu acho que ou perdoa, né? E sim, aí, ontem também me veio essa questão, né? Eu acho que essa questão assim do perdoar e que eu fico pensando assim nas lives que nós já fizemos e ontem eu deitei pensando nisso. Eu acho que tem a ver com espiritualidade também, sabe, Carol? Tem a com ver com certeza. crescimento espiritual, tem a ver com, eu acho que com essa grandiosidade de espírito que as pessoas podem ter para Sim, exercitar o perdão, né? é. Não tem Porque outro caminho. no momento que você entende pela fé que Deus te perdoaria e perdoa de qualquer coisa,
como que quem é você para não perdoar o É isso aí. outro, né? É, é. Então, eu pensei muito nisso, porque, assim, eu acho que as pessoas de espírito pequeno, né, têm muita dificuldade de fazer esse movimento do perdão, né? Agora, as pessoas que, com certeza, assim, conseguem crescer espiritualmente, né, ou estar mais conectada a Deus, Sim, com certeza tem mais facilidade para fazer esse movimento, né? Não sim. é falar que é um movimento assim fácil, não, não É. é fácil, né? Mas é possível e eu acho que aí tem a ver muito com exatamente com a espiritualidade, com o crescimento espiritual das pessoas, Sim. sabe? Também essa coisa da segurança, que inclusive a espiritualidade traz, né? A fé traz essa segurança de que vai dar tudo certo. E aí, Ah, quando você tem segurança de quem você é, você não vai ficar preocupado. Ah, se eu perdoar, nossa, mas se souberem que eu perdoei, nossa, vão me achar uma tola, vão me achar uma um bobo. burra, vão É, me achar uma boba. E aí você acaba não perdoando por medo dos rótulos que a sociedade vai colocar em você. E se você tem esse medo, é porque você também não tem rótulo nenhum. Você não tá sabendo que você pode ser inteligente por isso, pode ser sábio por isso. exatamente. Né? Você se rotular antes de vir o rótulo da sociedade, acho que é o mais seguro, né? A segurança máxima de que você pode perdoar, sim. Sim. Eu acho que é uma grandiosidade. A gente tem um grande mestre, né, que ele fala uma coisa assim que pode gerar uma certa confusão para algumas pessoas que escutam isso que eu vou falar agora. Mas ele fala o seguinte, que você, quando você erra e que você pede perdão, né, eu erro e eu peço perdão, na verdade eu estou jogando, eu estou querendo tirar o meu corpo fora e jogar a responsabilidade para outra pessoa Tá, nessa questão do problema ou da culpa, né? certo. Então que ele fala assim que essa questão assim de pedir perdão é querer tirar o corpo fora, né? É não assumir a responsabilidade, não assumir a culpa, né? Então que eu percebo assim, que eu acho que o primeiro ponto que cada um precisa ter consciência, né, nesse movimento de se errou, da responsabilidade, e aí esse mesmo professor ele fala exatamente isso, né? Tem culpa dentro dessa sala, é minha, tá certo? Exatamente para não ficar nesse movimento assim de ficar empurrando com a barriga, de jogando a responsabilidade para o outro. Então me dá logo aqui, a culpa é minha e eu já vou resolver essa questão, né? Certo. Então que eu percebo assim Mas que eu acho que hum, as desculpa. pessoas precisam de olhar também com muita consciência assim da responsabilidade que cada um tem pelos resultados e pelas coisas que acontecem na vida, tá certo? Então, a pensar assim, ah, não, eu preciso pedir perdão. Não, não tem que pedir perdão, porque assim, é sua culpa, é sua responsabilidade, é sua escolha, não é? Então, eu acho que ter essa questão também, essa consciência exatamente da sua responsabilidade, sabe, pelo acontecido, em vez de ficar querendo pedir perdão para alguém, porque esse pedir perdão é querer jogar a responsabilidade para o outro, tá? Você Mas joga um peso para o outro. quando você fala isso, até eu fiquei assim um pouco confusa. Quando, quando você fala isso, por exemplo, se eu erro, acho que tem aquele momento que você fala, não, não errei, não, eu tô certa, eu fiz isso, aí você justifica, Sim, não, mas eu fiz isso por causa disso, 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 né? Não, não foi bem assim, na verdade, aí muda a história, tem vários processos até você entender e se abrir para a culpa, para falar, nossa, eu errei, que besteira que eu fui fazer, que bobeira que eu fui falar, e como que eu pude ter tido essa atitude, demanda um certo processo, um amadurecimento, e você aceitar que você errou, certo? sim, Aí depois que você aceita a culpa dessa maneira que você falou, provavelmente você vai ter um outro comportamento, né? Vai mudar de comportamento no sentido que você vai tentar parar de cometer aquele erro, você vai demonstrar para a pessoa
a sua culpa de alguma maneira, mas é necessário verbalizar aquilo? Ou você está me falando assim, não é necessário? Porque, ao meu ver, assim, quando eu tenho oportunidade, claro que tem vezes que não tem cabimento nenhum eu ligar para a pessoa e pedir perdão, porque vai desenrolar uma história que às vezes nem precisaria, então Sim, eu exatamente. deixo para lá. Mas às vezes que tem essa, por exemplo, esse homem, essa mulher que traiu o seu companheiro, enfim, a hora que ela pede perdão, fala, nossa, desculpa, eu errei, isso conforta a pessoa dela entender que ela foi atraída, né? Que ela não teve culpa. Sim. É isso, mas ao mesmo tempo gera uma série de coisas. E aí, agora, o que eu vou fazer? Já que ele pediu desculpa, o que eu faço agora? Aí que é vingança, É. normalmente, né? O que acontece assim, Carol, eu não sei se seria assim, necessário pedir perdão, né? Agora, eu acho que se você chegar e falar para a pessoa, eu errei, na minha Tá. leitura, basta, sabe? Não, Eu errei. para mim é a mesma coisa. Você falar Sim, sim, desculpa ou nossa, eu errei. sim, Para mim é a mesma palavra. sim. É. Agora, é porque exatamente por causa desse conceito, né? Porque a questão, assim, quando eu peço perdão, na verdade, eu estou querendo tirar a minha responsabilidade, Tá. né? Eu estou querendo jogar o peso, na verdade, em cima de você e tirar o peso de cima de mim, tirar a minha responsabilidade. Então, o que eu penso assim, que só o fato de pode até parecer muito semelhante, né? Mas só o fato de dizer eu errei, na minha Certo. leitura basta, sabe? Entendi. E não essa necessidade de jogar essa responsabilidade de me perdoa, sabe? De pedir Até perdão, né? eu estou entendendo o que você está falando, assim, demorei um pouquinho, uns minutos para assimilar, né? Estou assimilando ainda, mas eu acho que, pelo que eu entendi, é no sentido assim, se eu pedir perdão, falar, Tadashi, me perdoa, nossa, né, aquele, ai, me desculpa, aí o outro pega, e normalmente eu vejo acontecer isso, fica cobrando, apontando o dedo para o resto da vida, mas lembra quando Aquele você fez dia, né? aquilo e não sei o quê, e vira uma moeda de chantagem mesmo, né? Emocional. Exatamente. E aí, e é bem Entendi. isso, né? Aquele dia, naquela época, e aí começa exatamente vivendo no passado, quando eu falei do apego, né? É nesse Uhum. sentido, sabe? Assim, não abre mão, não desapega da história, do fato, né? É, E aí vira quase que uma chantagem, né? Porque é, uma cobrança em cima de uma coisa que já passou, acabou, né? E o que gera exatamente esse processo de perpetuar o sofrimento é o apego, né? O ah, apego a uma história, um fato e não querer abrir mão disso, né? E sim. aí tem outra questão assim que é muito curiosa assim no comportamento humano, que é potencializar uma dor, né? Potencializar uma dor. E quando que a gente começa a potencializar uma dor? Na hora que a gente fica se vitimizando. E quando que a gente se vitimiza, né? Quando a gente não consegue abrir mão de uma coisa que já passou. Tá certo que seja um dia, 10 dias, 10 anos, não importa, mas o fato é, isso já foi, isso já passou, e a pessoa continua apegada naquilo ali, magoada e ressentida e triste, com raiva, ou seja, beber o veneno e querer que o outro morra, né? É como se o erro do outro virasse contra você e aí te trouxesse uma culpa. E aí você tem dois problemas. Um, perdoar aquele que te fez de verdade, verdadeiramente, né? Perdoar. E outro é perdoar a si, porque daí você começa a falar, bom, então se ele. Eu já passei por isso. De falar assim, nossa. Então, se aconteceu isso, nossa, então foi porque foi culpa minha. Se ele errou e pediu desculpa, então foi culpa minha. E eu trazia muito esse peso para mim, e aí eu tinha muitos problemas, porque eu tinha que aprender a me perdoar. Então, acho que esse é uma das coisas assim que quem veio aqui assistir a live tava com um problema assim, preciso perdoar alguém, não consigo, quero que eles me falem que essa pessoa tá errada, né? Na verdade, quanto de culpa e de peso vai gerar para você
a partir daquele erro do outro. Sim, sim. Ô, Carol, você chegou a ler aquele livro Limite Zero? Não. Limite Zero? De quem é? Do É seu? Não. Joe Vitale. Tá. Joe Vitale. É porque eu acho que ele cabe bem assim para as pessoas que estão assistindo essa live, de repente Eu vou ler publicar. e refletir um pouco assim na leitura. É rápido, a leitura ele é muito não é grande o livro, mas assim de uma profundidade que é uma coisa fantástica. Tá. Agora, exatamente assim, porque tem a ver com o que a gente está falando, né? Primeiro de assumir a responsabilidade. Eu vinha falando em culpa e uma pessoa mandou um direct para mim falando, pô, é tão ruim a hora que você fala culpa e tal. Mas eu vou muito por essa linha desse professor nosso, né? Tem culpa dentro da sala, me dá porque é minha, eu vou logo resolver isso em vez de ficar protelando isso para amanhã, né? Sim. Então é culpa nesse sentido assim de responsabilidade, de assumir a responsabilidade por qualquer coisa que esteja acontecendo na nossa vida, né? Sim. E inclusive dessas situações que podem ter gerado uma situação de ressentimento, de mágoa, de tristeza, de te fez sofrer, né? Porque, na verdade, assim, é uma escolha sua. De alguma forma, em algum momento, você criou isso, né? Então, é uma responsabilidade minha isso que eu estou vivendo hoje, né? Tanto de positivo como, entre aspas, de negativo. E nesse livro, eles mostram exatamente isso, né? Porque é um trabalho havaiano, bonito, lindo, é um ritual havaiano, mas o fato é que se a gente não chegar no ponto de início, por isso que é limite zero, né? Não tem como você refazer e reconstruir a sua história, né? Por isso que eu falei do lance da taça, sabe? Então, assim, ou eu jogo fora, inutilizo e pronto, acabou, ou eu derreto e vou fazer uma nova taça, né? Então, que eu percebo assim que eu acho que o que é mais importante nesse processo, inclusive do perdão, é que as pessoas assumam a responsabilidade, a culpa, vamos colocar as duas coisas aí, pelo que estão vivendo ou pelo que viveram. Tá? Porque ninguém tem poder de provocar nada um no outro, mas o fato é, se eu vivi isso, é minha escolha, é minha responsabilidade, é minha culpa. Né? Então, acho que fica mais fácil a partir daí, porque ninguém tem culpa, ninguém tem responsabilidade pelo que eu estou vivendo. Né? Sim. Sim. Eu recebo muitas mensagens de, principalmente mulheres, né, que acabam se identificando de alguma maneira, e eu recebo bastante, assim, no sentido de que ou estão num relacionamento, casadas, e estão numa situação, assim, delicada com os parceiros por uma série de rancores e de mágoas, ou que já se separaram e não conseguem lidar com como o parceiro está se comportando, como ele. E aí eu percebo que, na verdade, tem uma carência e um rancor, assim, de querer usar de cada momento como um momento de vingança. Eu vejo muito conectado o perdão mal resolvido, esse rancor, ele se conecta muito com o sentimento de vingança. Não sei se eu estou errada, mas da maneira que eu vejo, assim, parece que as pessoas querem buscar maneiras de, inclusive, atrair os seus parceiros de volta para depois, sabe, dar o despachar para se sentir por cima. Eu vejo uma série de sentimentos aí embananados com essa relação de casal, principalmente, e não só de casal, né? Vou falar também de pais com filhos, mães, filhas, principalmente, que eu acho que são os lugares que mais geram esse tipo de atrito intenso, né? Ó, uma coisa que eu ontem também, antes de deitar, fiquei pensando, o que eu percebo assim, as pessoas que conseguem vivenciar, né? Colocar na prática o amor incondicional tem mais facilidade para perdoar.
né? As pessoas que vivenciam o amor condicional, tá certo? Essas dificilmente conseguem perdoar. Quem está escutando pode até discordar do que eu estou falando, porque cada um tem o direito de interpretar do jeito que quiser. Mas, repetindo, as pessoas que praticam, né, e que conseguem colocar no dia a dia em prática o amor incondicional, essas têm mais facilidade de perdoar. E aí é aquela história que eu falo e é um fato. O amor incondicional, ele ficou assim muito vulgarizado, tá certo? Falado assim para todo lado, vulgarizado demais, pouco internalizado e pouco vivenciado, né? Sim. Por quê? É um amor que não coloca condições, né? Já a palavra fala. Agora, o detalhe é assim que o amor condicional vai exatamente nessa linha que você acabou de falar, né? Então, assim, eu amo, tá certo? Mas se fizer assim, eu amo porque age de tal forma, eu amo porque funciona desse jeito. Agora, se não for desse jeito, então eu não amo, tá certo? Sim. Então, é totalmente condicional. E aí, o que eu vejo assim, que volta de novo também, Carol, para o apego, tá certo? Se é uma relação, eu vou contar uma historinha porque senão vai ficar muito confuso. Conta, eu tô cheia de perguntas aqui e tem umas 100 perguntas já aqui na caixinha. Vamos lá, tomara que a gente consiga responder, né? Esse cara, ele veio fazer um trabalho comigo e uma mentoria, né, pessoal. E aí eu lembro que ele chegou, ele sentou na minha frente, ele começou a falar assim, Taraj, eu tô cansado, né? Porque eu trabalho praticamente 30 dias do mês, viajo o tempo todo, tá certo? Passo dos 30 dias do mês praticamente 25 dias viajando e eu tô cansado. E aí eu falei para ele assim, pede demissão. Mas você tá louco? Eu não posso pedir demissão. Tá certo? Eu tenho filho para criar, meus filhos estão entrando na faculdade, eu tenho um monte de sonho que eu quero realizar. E aí eu falei, então continua trabalhando, né? Mas você não está entendendo. Eu estou cansado, tá certo? Eu não passo o fim de semana em casa, fico longe da minha esposa, longe dos meus filhos, 25 dias por mês viajando. Então pede demissão. Mas eu não posso, você não está entendendo? Entendeu, né? E aí eu falei, então continua trabalhando. O que eu quero mostrar? Eu acho que é uma incoerência muito grande, sabe? Tipo, a pessoa está infeliz num casamento e fica falando mal do marido ou da esposa. Tá certo? Tem coisa mais incoerente do que essa, tá certo? Se tá infeliz, você para, tá certo? Acabou, né? Agora, para que eu continuo casado e falando mal, de repente, do meu marido ou da minha esposa? Sabe? Isso é a Ah, coisa mas mais... eu tenho filho. Ah, então fica casado. É Não, isso mas tá aí. muito ruim. Não, mas então separa. É isso aí. Meu, então assim, é o que eu falo. Ou fica calado e vai resolver a vida, né? Mas não fica falando mal, sabe? Eu acho que isso é uma coisa assim muito feia, né? Não resolve. Agora, o que eu percebo assim, nessa questão assim de relacionamento afetivo, Carol, coincidentemente, olha como é que as coisas funcionam, né? Ontem à noite a gente estava sentado, reunido aqui em casa, exatamente montando os temas da próxima mentoria que nós vamos fazer, né? E a próxima mentoria vai ser relacionamentos. Ai, que Tá? bom. Tanto Maravilha. conjugal, óbvio, afetivo, como num contexto também profissional, né? Relacionamentos, de uma maneira Maravilha. geral. Sim. Agora, o que é curioso, né? É que a gente não foi educado para isso. Essa é a real. A gente não foi educado para isso. Então, a gente aprende com as pancadas da vida, né? Sim. E aí, assim, se pensasse num relacionamento afetivo, tá certo? É exatamente o que acontece. O Rafael, que te ama pra caramba, meu filho, né? Eu amo ele. Ele 4 anos atrás, ele montou um fórum que chamou Fórum da Alegria, tá? Tá? E aí ele veio me pedir ajuda para montar, e aí eu falei, Rafa, eu colocaria 3 pilares, né? Relacionamento, e aí a questão da afetividade, do amor, da carícia, do reconhecimento, né? Uhum. Sexualidade, tá certo? Sexualidade e
a parte financeira, dinheiro. Tá? Por quê? Para pensar, Carol, a maioria das pessoas, eu não vou falar que é todo mundo, tá certo? Mas já que você tocou nessa parte assim de relacionamento afetivo, a maioria dos relacionamentos ou das pessoas não tiveram uma educação nem afetiva, nem sexual e nem financeira. Tá certo? Raríssima das pessoas que tiveram uma educação efetiva nesses três quesitos que eu estou falando aqui agora. Aí eu caso com uma outra pessoa que também não teve nenhuma educação com relação a isso. Imagina que confusão, sabe? E aí começa a ter problema onde? Na parte afetiva, na parte do relacionamento, na parte da carícia, do reconhecimento, na parte da sexualidade e na parte financeira. Tá certo? Para pensar quantos relacionamentos acabam porque não tem estrutura, porque vive um problema financeiro e não tem estrutura para segurar aquilo, né? Então, o que eu vejo assim, eu acho que a gente precisa de dar alguns passos, né, de crescimento, inclusive para ter menos ressentimento, sabe? Menos mágoa, menos... Porque eu não acredito assim que uma pessoa faça propositalmente para machucar, para magoar, para maltratar o outro, né? Para criar ressentimento em outra pessoa, né? Eu, por muitos anos, fui xingada, literalmente, na minha família, de Caroline a ingênua, porque eu falava assim, não, ninguém tá fazendo isso de propósito. E aí, nossa, mas era assim, minha avó brigava comigo, minha mãe brigava comigo, meu ex-marido falava, Caroline, para de ser boba, você é muito boba. E eu falava, gente, mas não é possível que vocês estão achando que a pessoa está fazendo isso de propósito. E aí eu sempre tentei muito, acho que ajudou muito a esse processo de entender sobre o perdão também, que primeiro que eu estava entendendo como eu sou, né? E cada um entende da maneira que é um espelho, né? Acaba vendo. Sim. E outra coisa é você se colocar no lugar do outro. Tá se falando demais disso, né? Empatia e se colocar no lugar do outro. Mas se colocar no lugar do outro para mim, é literalmente entender que a pessoa tem uma criação diferente da sua, tem uma educação diferente da sua, dentro da casa dela, ela é diferente dos outros que foram criados ali. Sim. Ela aprendeu coisas que eu não aprendi, ela enxerga o mundo de uma outra maneira. Então, na verdade, o que para a maioria tá falando assim, não, isso é de propósito, isso é manipulação, isso é proposital, na verdade, para ela, eu prefiro acreditar assim, né? Para ela, é o melhor que ela sabe fazer. Ela aprendeu daquele jeito, a vida, não só a educação na família, né? Mas a vida ensinou ela, com pancadas, com caídas do cavalo também, ensinou essa pessoa a se comportar dessa maneira. Então, até que ela não encontre alguém que consiga, com carinho, com cuidado, né, com sabedoria, apresentar um outro jeito, descer goela abaixo, eu brinco que não tem jeito. Não adianta você querer empurrar, ensinar a pessoa a força, que você só vai se frustrar cada vez mais, não é verdade? É isso aí. Você quer ver uma coisa, Carol, assim, que eu acho que pode evitar muito ressentimento, pode evitar muito problemas, assim, principalmente nas relações. Eu brinco muito, mas assim, é uma brincadeira que eu faço sério, sabe? As pessoas começam, por exemplo, assim, a namorar, e aí eu pergunto assim, é sério? Você vai investir nesse relacionamento? Vou. Então começa a fazer terapia de casal. Hoje. Né? Mas eu não tô com problema, mas é exatamente por isso. Então, assim, antes de começar a ter problema, vai fazer terapia de casal. Mas a gente só tá namorando, mas é exatamente agora que você tem que fazer. Porque a tendência das pessoas, ou dos casais, é começar a procurar ajuda quando já a bomba estourou. Né? Quando o leite já derramou. E aí já praticamente não resolve mais. Né? Então, o que eu vejo é exatamente assim, para colocar o pingo nos is e fazer esses acertos que você acabou de falar. Sabe? A educação é diferente, a cultura é diferente, né? A maneira de viver é diferente. Ou seja, são duas famílias que vão formar
agora uma nova família, né? Que são formas de viver diferentes, educação diferente, e que precisa se criar agora uma outra forma. E aí, assim, é o que eu falo, falta diálogo, né? Falta respeito, falta empatia. Principalmente, eu acho que diálogo, né? De conversa, de saber se posicionar, falar. Então, E eu acho muita que... gente... Desculpa, Tadashi. Não, não, pode ir. Não, que eu acho que muita gente acaba. Isso que você falou do namoro é algo muito importante mesmo. Se a gente tivesse aula disso que você falou de relacionamento, né? Um acompanhamento, não olhar a terapia como algo que é para solucionar problema de gente louca, né? Porque acho que antigamente era assim que a gente Exatamente. via. E na verdade é uma aula de coisas que você vai precisar mais preciosas ainda para a vida do que a escola pode te dar, né? Então, Com acho certeza. que muitas vezes no namoro é um momento, inclusive, que você tem para ver quem é aquela pessoa realmente. E muitas vezes você vai aceitando tanta coisa no namoro, começo de casamento e não sei o quê. Você vai aceitando, aceitando, aceitando. E quando você vê, você fala, nossa, mas por que eu aceitei tudo isso mesmo? Que você nem se lembra, né? E aí você vê que não tem nada a ver com você, com a sua vida e tudo mais. Eu queria te fazer uma pergunta Vamos lá. sobre isso que a gente está falando agora. Como fazer quando realmente você teve uma situação chata com alguém, a pessoa te machucou, você tá chateado, mas tudo bem, você vai perdoar, a pessoa falou que ela errou. Como a taça, né? Eu acho que esse exemplo seu é maravilhoso. Como é que faz para, primeiro, aquecer aquele cristal de novo, derreter aquele cristal e conseguir ir construindo novamente do zero, sendo que você já conhece aquela pessoa. Não é que Sim. você está falando com uma pessoa nova, né? E construir do zero, que às vezes é mais fácil com uma pessoa nova. Como você faz com essa que já foi rompida, que já teve um problema? Ô, Carol, eu vou responder fazendo uma propaganda de um curso que a gente Tá lançou, bom, tá? pode falar. Porque, assim, exatamente para as pessoas verem assim, que tem como aprender, né? A fazer essas coisas. A gente lançou esse curso, chama O Poder da Influência, a Arte de Negociar e Vender. Né? O Poder da Influência, a Arte de Negociar e Vender. Esse curso ele era presencial e a gente transformou ele agora em online. Agora, por que eu estou querendo citar sobre isso? Nesse curso tem um dos módulos que eu faço uma pergunta que é a seguinte. Você quer se relacionar com essa pessoa? E a segunda pergunta é, você precisa se relacionar com essa pessoa? Então, eu quero me relacionar? Preciso me relacionar? Se para uma das duas perguntas a resposta é sim, ou para as duas perguntas a resposta é sim, então, eu quero me relacionar? Sim. Preciso me relacionar? Sim. Ou para uma das duas a resposta é sim, né? Porque, por exemplo, eu posso... Um exemplo, tá? Um relacionamento de trabalho. Eu não quero me relacionar com esse gerente, né? Não importa por que motivo, mas eu preciso por causa do meu salário e do meu emprego. Tá Certo. claro? Mas eu não Certo. quero me relacionar com aquela pessoa, com aquele gerente. Certo. Mas eu preciso. Né? Eu quero me relacionar com essa pessoa, por exemplo, com a minha sogra, né? Preciso? Não, precisar eu não preciso, tá certo? Mas eu quero, tá? Então, para uma das duas perguntas, ou para as duas, se a resposta é sim, então eu quero, preciso, se para uma das duas é sim, ou para as duas é sim, eu sou responsável de recomeçar e de reconstruir e de reconquistar essa pessoa. Certo. Tá claro? Aí talvez me pergunte, tá, mas como é que eu faço isso? Tem técnica, né? E é técnica mesmo, sabe? Agora, é uma habilidade que eu preciso desenvolver, é uma habilidade que se eu não tenho, eu preciso desenvolver, né? Agora, de novo, eu quero sim ou eu preciso sim, né?
Então, se eu quero e se eu preciso, né, ou as duas eu preciso e quero, então eu não tenho essa habilidade de reconquistar ou de reconstruir, eu não tenho essa habilidade, eu preciso de buscar alguma forma aprender a fazer isso. Né? Sim, porque a gente não Agora, nasce sabendo, né? exatamente. Agora, é aquela história, não quero e não preciso. Tá certo? Então, é aquela história que a gente falou, né? Acabou, parte e Sim, para de falar mal, né? sim. Mas o que eu sinto, assim, é que tem como fazer esse caminho, tá certo? Agora, o que eu sinto é que as pessoas, assim, tem que ter consciência exatamente disso, que se eu não sei fazer isso, eu posso aprender, né? Certo. Eu acho que esse é o caminho, sabe? E esse curso tá online, ele tá, é só entrar e começar, pode começar a qualquer momento, não tem que... Nós vamos lançá-lo, vai ter o segundo lançamento agora no dia 28/6, agora, dia 28 de junho, né? Tá, Porque teve a primeira turma, aí a gente teve que fazer um trabalho, porque teve uma mentoria com essa primeira turma. Agora está lançando para a segunda turma, que também vai ter uma mentoria posterior comigo, né? Mas a partir do dia 28 ele tá aberto. tá ótimo. Obrigada, Tadashi. Agora posso abrir aqui para umas perguntinhas? Pode, pode. Tem uma pessoa que está perguntando a questão de perdoar e não esquecer. É, é uma sensação de que perdoou, mas aquela lembrança continua ali, né? Como que funciona essa coisa da Pois é. lembrança? O detalhe é que as pessoas, de uma maneira geral, né, têm sei lá, uma cultura, uma crença assim, eu quero esquecer isso, tá certo? Nunca mais eu quero lembrar disso. Esquece porque isso é impossível, tá certo? Sim. Isso ainda é impossível. Se amanhã vai surgir alguma coisa que faça isso, mas hoje a resposta é esquecer é impossível. Agora, a metáfora que eu uso é a seguinte: hoje, por exemplo, você tem uma dor que ela tem nível 10, tá certo? Então ela te incomoda muito, só de pensar já choro, só de pensar eu já sofro, só de lembrar daquele fato gera um desconforto muito grande. Então ela tem uma intensidade 10. Na medida em que a gente vai se trabalhando emocionalmente, né, ou vai de alguma forma trabalhando o perdão, que seja gradativamente, ela vai baixar de 10 para 9, de 9 para 5, de 5 para 3. E aí, daqui a um ano, 2 anos, daqui a um tempo, eu vou lembrar desse fato, tá certo? Mas isso não vai me incomodar mais. Eu vou lembrar desse fato lá quando tiver 100 anos de idade, já quase morrendo, mas aquilo não me gera mais dor e nem desconforto. Né? É isso que acontece, assim, pensando psicologicamente, tá? Certo. Agora, então, assim, eu acho que a primeira coisa que as pessoas precisam tirar é essa ilusão de que eu vou esquecer, eu nunca mais vou lembrar disso, né? Sim. Que é completamente diferente de perdoar, tá certo? Então, eu posso perdoar, tá certo? Mas, assim, o fato eu vou lembrar pro resto da minha vida, né? Até o dia de morrer. Vou levar pro meu túmulo essa lembrança, né? Não tem problema lembrar, o problema é o que essa lembrança tá gerando de sentimento em você, Exatamente. né? Se ela fica como um fato, né? Como você falou, ou se ela gera rancor, tristeza, ódio, Exatamente. né? Então, assim, amanhã eu vou lembrar do fato, mas eu não vou mais sofrer, né? Tá. Ó, falaram para eu parar de interromper você. Eu vou parar. Só Não, deixar para. você falar. Tem que interromper. A gente tá compartilhando aqui. Ai, meu Deus, esse aqui, eu tô fazendo besteira aqui, peraí. Ó, essa pessoa aqui maravilhosa falou que você foi a melhor coisa que ela conheceu na quarentena. Foi a melhor coisa da quarentena, foi ter te conhecido. E aí então eu vou responder para ela e para todo mundo, que acho que vale tudo que você faz também, né, Carol? Ninguém faz nada que você não se permita, né? Então, aliás, tem até a ver com o tema nosso, né, Carol? Porque assim, tanto para o lado positivo como negativo, bom ou ruim, ninguém tem poder de fazer nada pelo outro, né? A não ser que a pessoa se permita, né? Então, se impactou positivamente, foi porque essa pessoa se permitiu. Da mesma forma que alguém fala assim, não me maltratou, me magoou,
me chateou, me entristeceu, porque, na verdade, essa pessoa se permitiu vivenciar isso, né? Sim. Como você tem certeza que perdoou o outro? Quando seu coração está em paz. Quando seu Quando coração já está em paz. não fica aquele, sabe aquela sensação assim de ficar um peso, um aperto, uma Exatamente. angústia, um nó na garganta? Isso quer dizer que você não perdoou, é isso? Exatamente. Você continua morrendo ainda, né? Aos poucos. E o auto-perdão, bom, a gente já falou um pouquinho disso, né? Essa coisa da culpa também é uma coisa que gera muito. Eu vejo muita gente se culpando. Eu não sei o que eu vejo mais, se eu vejo gente com raiva de alguém ou se eu vejo gente com raiva de si próprio, sabe? Então, o perdão, acho que ele é tão importante quanto, né? Você perdoar alguém, você só vai conseguir entender o que é perdoar alguém também se você sabe se perdoar. Pode ser isso também, Tadashi? Eu acho que primeiro é isso, né, Carol? Primeiro é isso, né? É, é, Ontem a Carla, a gente fez uma palestra, né, online para 800 pessoas, né? E a Carla, a minha esposa, uma parte da palestra ela que deu. E ela falou uma coisa muito interessante, assim, que é importante para as pessoas pararem e pensarem um pouquinho. Ninguém leva o outro onde você não está. Sim. Ninguém leva o outro onde você não está, né? Sim. Então, é exatamente o que você acabou de falar, tá? Eu não consigo perdoar o outro, Carol, se eu não me perdoei. Tá certo? Não tem, isso não existe, essa possibilidade não existe. Então, assim, se você não consegue fazer um movimento de perdão para um terceiro, é sinal de que o auto-perdão, você não se perdoou. Tá? E o primeiro que tem que se perdoar, na verdade, é você. O porquê, em que momento, não importa. Porque quantas coisas assim a gente precisa de olhar para trás e literalmente se perdoar, sabe? Então, você só vai conseguir fazer para fora se você fizer primeiro para dentro. Perfeito. Explique melhor sobre o amor incondicional. Querer ser tratado bem e com respeito também não deve ser uma condição? Ela pergunta. Essa coisa que você falou, né, do amor incondicional, acho que pode ter ficado uma questão assim: poxa, mas eu sou maltratada, sou violentada, pode ser emocionalmente, que é tão ruim quanto fisicamente, né? E mesmo assim eu tenho que exercer o meu amor incondicional e continuar aceitando. Acho que ficou essa questão que eu não acredito nisso, né? Eu penso assim, que se você é maltratada, se você é abusada, se você é violentada, né? Primeira coisa, você precisa de fazer um movimento para se libertar disso, né? Porque tem a ver exatamente com o que a gente falou anteriormente. Ninguém faz nada que você não se permita. Então, se estão fazendo, é porque, na verdade, você não estabelece limites, né? Sim. Agora, se você não tem força ou capacidade de fazer esse movimento, a sugestão que eu dou para quem fez essa pergunta vai fazer terapia urgente, tá certo? Para se cuidar, para olhar para essas questões, para que você consiga fazer esse movimento, talvez até de se libertar disso, né? Agora, não tem nada a ver essa colocação com amor incondicional, né? Nada a ver. Gente, o amor incondicional é aquele amor que você não está colocando uma condição para estar com uma pessoa, para amar, seja sua mãe, seja seja uma vida na esquina, que você olha para uma criança na rua e você ama aquela vida, você ama aquela criança, você tem empatia, tem compaixão por ela. Outra coisa é você se submeter a uma série situações constrangedoras, inconsequentes, de pessoas que estão com, sei lá, uso de álcool, uso de droga, ou que tem
um aspecto que quer se colocar sobre você de maneira não saudável, aí você aceitar isso, aí você vai ter que aprender a se perdoar para não aceitar, né? Ou ir para terapia, como o Tadashi falou, e colocar realmente um limite, né? Naquilo que é o sim, amor incondicional, primeiro para você mesmo, né? sim, sim. Você se amar. Outra coisa, quando o outro não pede perdão, como perdoar? Isso é interessante também. O outro não falou nada, não. Para ele tá certo, e você sente que você tem que perdoá-lo. Nossa, mãe. Nossa, mãe. Não, porque como que essa pessoa pode falar que o outro está errado, né? Então, assim, obviamente, ela está falando a partir de um julgamento dela, tá certo? Certo. É, Ou de se, outras pessoas que estão escutando e estão sabendo é, da história, né? é. Aí tem a ver, inclusive, com quando a gente falou do livro Limite Zero, Carol, porque assim, enquanto eu não tenho consciência, tá certo? Do meu erro, né? Da minha responsabilidade, do que eu estou vivendo, da minha culpa, né? Falando de outra forma, não tem o que fazer, tá certo? Certo. Então, assim, ela querer forçar assim que o outro venha pedir perdão porque o outro errou, não adianta, sabe? Assim, porque se o outro não tem consciência, tá certo? Não tem o que fazer, né? Mas ela pode perdoar. Ela pode se sentir bem e falar, não, independente se ele errou, se ele acha que ele errou, se ele acha que ele acertou, eu vou ficar em paz com essa pessoa, com esse assunto. Também, Eu se acho não, que às vezes não precisa conviver, né? Fica exatamente. em Eu acho que paz e pronto. um movimento que essa pessoa é uma grande coisa que você colocou aí. Se essa pessoa tem essa consciência, então que ela perdoe e que ela fique em paz, né? Sim. Porque Tadashi, desculpa. É que não, às vezes você o para. outro, enquanto ele não tiver consciência, não adianta, né? O movimento não tem processo de cura nenhum enquanto ele não tiver consciência que errou, né? Falando sobre isso, tem uma pessoa que perguntou e eu queria muito tocar nesse assunto, que é relacionamento pais e filhos. Por exemplo, uma pessoa escreveu que não queria que eu colocasse aqui, mas ela falou assim: como fazer quando a mãe faz de tudo para deixar ela para baixo, para as coisas não funcionarem para ela. E eu publiquei ontem à noite um vídeo sensacional. Até te convido a ver se você não assistiu, Tadashi, muito Ainda não. bom. É um vídeo que mostra um desenho, né? A mãe dando a luz e na hora do médico cortar o cordão, ela fala não, não, não. E aí ela caminha a vida inteira com aquele filho, com o cordão, né? Como se não cortasse o cordão umbilical, né? O processo Sim, de crescimento daquela criança vai acontecendo sempre com a mãe. Então, a mãe não consegue ter relacionamento, porque, não sei, nesse caso, talvez o pai morreu ou aconteceu alguma coisa, tava só ela e o filho. E aí, ela pega aquele filho para ficar cada vez mais colado nela, o filho não consegue ter relacionamento também. E aí, quando a mãe falece, né? Aí aquele filho fica completamente perdido, tem, sem parecendo um bebê que acaba de nascer. Inclusive, eles colocam no final do vídeo o mesmo choro do nascimento, que é o choro quando a mãe vai. E eu queria muito que você falasse disso, porque acho que a gente, como filhos, assim, eu, você, todos aqui, a gente muitas vezes não consegue ver o erro dos pais. E a gente não, ou se a gente vê, a gente pode não. Eles podem não enxergar e eles podem nunca pedir perdão, né? Então, como que funciona essa história de perdoar com pai e mãe? não tem que perdoar. Pai e Não tem. mãe, eu vou falar de um jeito que essa pessoa pode ficar até com raiva, né? Tomara que uma hora ela entenda. Não é raro. Não é Pai, raro. não é raro. É, Tanto assim, não sei se você vai lembrar, no Leader Training a gente tem uma fala que os nossos pais são culpados que não têm culpa. Sim. Nossos pais são culpados que não têm culpa, né? Tá. Então, assim,
essa história assim, ah, não, eu tenho que perdoar meu pai e minha mãe porque eles erraram. Não, primeiro que eles não erraram, né? Podem não ter sido os pais que eu gostaria que eles fossem, mas eles Certo. foram. A gente até falou sobre isso aqui em outra live, né? Sim, Mas os nossos pais, eles são, eu falo muito assim, a imperfeição dos nossos pais, ela é perfeita para nós, né? certo. Então, eles não erraram, né? Então, Aceitar que aquilo foi feito para você por algum motivo, é isso? exatamente, né? Eu tenho esse pai, eu tenho essa mãe, e que eles são os pais perfeitos para mim. Podem ser, são imperfeitos, né? São imperfeitos, mas eles são perfeitos para mim. Mas esse pai e essa mãe que não tiveram informação, que por alguns motivos de insegurança, de milhões de coisas deles, fizeram um controle tão forte na vida dos seus filhos com a intenção de proteger, né? Com a intenção de querer proteger, na verdade, não é que eles querem mal, é porque eles não sabem lidar com a gente está exposto muitas vezes a perigos, né? Exatamente. E aí, esse controle, esse processo de querer proteger demais, como que funciona para o filho se sentir de novo, poxa, dono da sua vida, né? Porque é um processo de ruptura de cordão umbilical ao longo de cada dia da nossa vida, né? É um processo. Como que funciona para essa criança que cresceu com esse pai e essa mãe mais controladores, mais protetores demais? Olha só, essa pessoa que fez essa pergunta, né? Para analisar, ela tem consciência que ela precisa de cortar esse cordão umbilical, concorda? É Certo, a pessoa que fez a pergunta, ela com certeza ela tem consciência que ela precisa cortar o cordão umbilical. Por que ela certo. não corta? Porque você pode cortar o quanto o pai pode cortar, né? Sim, não, mas assim, exatamente, mas assim, não corta porque assim, o vínculo que ela tem com o pai e com a mãe, né, a fidelidade, a lealdade, o amor que ela tem pelo pai e pela mãe, Sim, não permite cortar, tá certo? Ela certo. faz parte desse sistema, né? Então, na verdade, assim, se hoje ela começa a perceber que, entre aspas, tá, houve um erro, tá certo? Por exemplo, na forma como essa mãe educou, Sim, e aí tem a ver, inclusive, com o vídeo que você colocou. O que eu penso assim, hoje ela pode começar a fazer um movimento para cortar esse cordão umbilical, certo, tá certo? Para cortar esse certo, cordão, por exemplo, para não para perdoar, mas para se libertar desse sistema da forma como é. Agora, certo. deixa eu só contar uma metáfora que Pronto. da constelação desse professor nosso, que eu Uhum. acho que vai encaixar bem aqui. Vamos imaginar que eu e você, por exemplo, nós somos criados como ladrões, tá? E a Tá, vida toda a gente foi, desde criança, a família toda rouba e nós dois fomos criados nesse contexto que a gente tem que roubar. Todo dia tem que roubar. certo. E hoje a gente é adulto, é grande, tá certo? Mas a gente continua roubando, tá? Tá, E aí a gente volta para casa e a Carol não conseguiu absolutamente fazer nenhum tipo de roubo, nada, nem de celular, nem de carteira, não conseguiu roubar nada. tá. Você vai voltar para casa com consciência leve ou pesada? Pesada, né? Porque eu É precisava óbvio. roubar e não consegui. Exatamente. Então, Certo. aquele meio, aquele contexto, é isso que vai acontecer, porque você vai voltar com consciência pesada. Essa pessoa que fez essa pergunta, ela vive num contexto, foi criada num contexto, e que os pais optaram, por N motivos, de fazer, criar dessa forma, que seja super proteger, como o exemplo do vídeo que você colocou. Para ela conseguir fazer um movimento para se libertar disso, ela só vai conseguir fazer com consciência pesada. Sim, entendi. Para você, então, para eu parar de roubar, eu preciso ficar com consciência pesada, às vezes, para conseguir cortar Exatamente. aquela prática. Entendi. Muito bom o exemplo, Tadashi. Então, Adorei. ela, por exemplo, assim, ela consegue ficar livre disso? Consegue, né? Mas assim, ela
para fazer isso, ela vai fazer com muita dor, com muita consciência pesada, porque ela vai contra uma educação inteira que ela teve uma vida inteira. Sim, é Né? verdade. Tadashi, eu amei. A gente tá no horário, tem um monte de pergunta boa aqui, mas acho que não vai dar para a gente falar todas. Mas eu adorei, achei Foi muito que a bom. gente. As outras perguntas que não deu para responder, eu acho que se você assistir a live de novo com outro tipo de calma, né? Às vezes em outro lugar, pensando Outro olhar. de outra maneira, você vai ver que a gente respondeu quase tudo. O Tadashi respondeu de alguma maneira praticamente tudo. Eu espero, desejo muito que as pessoas consigam se perdoar, consigam perdoar os outros cada dia mais e que tudo isso que você falou se torne real, palpável para cada um de nós que Sim. precisa exercitar isso hoje. Obrigada, Tadashi. Gratidão, Carol. Foi muito bom. Eu adorei, adorei. Quer falar alguma coisa? Não, eu Fora o acho que curso que só... eu vou colocar aqui também, assim que acabar. eu acho que só essa questão que a gente falou no início, porque eu acho que vale a pena refletir cada um, né? Perdoar é um ato de amor que você tem por você, não pelo outro. Sabe? Amém. E como a Carol colocou, né? Você só consegue fazer esse movimento de perdoar o outro se você, na verdade, se perdoar. Sem se perdoar, você não consegue fazer o movimento para fora. É verdade. Né? Muito obrigada, Tadashi. Parabéns, obrigada. Obrigada a todos que assistiram também. Dá um beijão em todos, Tadashi, com saudade de vocês, igualmente. viu? Um beijo, obrigada. Obrigada a todos que assistiram. Vai ficar aqui gravada no IGTV. Beijo. Beijo, Carol.